A forma como você pensa é uma ferramenta poderosa que pode favorecer ou piorar o seu bem-estar. Isso influencia no seu dia, no seu humor e em tudo à sua volta. E a maior parte responsável pelo seu bem-estar é como você lida com as coisas, ou seja, está dentro de você. A sua saúde mental, o seu estado emocional depende das coisas que acontecem à sua volta, mas como você responde a isso. Então é comum a gente ver pessoas que às vezes vivenciam a mesma coisa ou estão no mesmo ambiente, mas elas lidam de forma diferente. E isso faz com que elas sejam mais felizes simplesmente por ter um controle emocional melhor. E é por isso que eu vou mostrar alguns pequenos ajustes no seu dia a dia que vai fazer com que melhore o seu bem-estar e a sua saúde mental. Todo mundo já conhece os benefícios do exercício físico, mas para sua mente isso é essencial. O exercício é responsável por liberar hormônios como serotonina, endorfina e dopamina, que são responsáveis pela sensação de bem-estar, redução do estresse, redução da ansiedade e depressão, além de melhorar a sua concentração e a sua memória. Então tem uma série de benefícios. E aí muita gente associa o exercício com a academia. Ah, eu tenho que ir para a academia começar a malhar. E não precisa, pessoal. Você pode fazer qualquer tipo de exercício. A gente tem exemplos como yoga, como alongamento, alguma luta ou alguma dança, e você tem que escolher um exercício que te agrade, que você goste de fazer. E aí você pode implementar o hábito aos poucos. Eu vou deixar aqui um exemplo de exercício que você pode fazer em casa em menos de 10 minutos. Quem mora em cidade grande sabe exatamente como que é o estresse no dia a dia. É uma quantidade infinita de pessoas, todo mundo correndo, não tem tempo para nada. Então, a gente tem um nível de estresse muito alto. E quando você vai para a natureza, faz alguma trilha, uma cachoeira, você sente que as suas baterias estão recarregadas. Mas na verdade é só seu nível de estresse que reduziu e a sua sensação de bem-estar que aumentou. E é cientificamente comprovado que quando você tem contato com a natureza, seja com uma floresta ou até mesmo observando o mar, o rio ou um lago, você adquire uma melhor sensação de bem-estar. O que eu faço é, independente do local que eu tô, se eu me sinto muito estressado, eu tento buscar o local mais próximo que tenha uma região de lago ou de rio, que tenha água corrente, que tenha uma brisa gostosa e tento aí aproveitar para poder recarregar as energias. E dá uma diferença tremenda, pessoal. Então, se você só ter o contato ali com a natureza, tenho certeza que vai mudar toda a sua semana. Às vezes não precisa fazer todos os dias, mas de vez em quando é interessante você ter esse contato com a natureza. E não se trata só de ver a paisagem, mas é de você sentir, de você escutar. Então, tudo é informação para o seu cérebro entender que você está em segurança, que você está em paz. Então é muito importante você vir em algum ambiente que seja calmo para você se tranquilizar e se sentir melhor. Hoje, uma grande fonte de distração é o celular e as redes sociais. Isso porque a gente tem uma grande quantidade de informação passando uma velocidade absurda. A gente não consegue controlar. É fato que hoje a gente não pode ficar sem celular, principalmente para quem precisa de uma rede de network ou tem algum negócio e precisa fazer suas vendas. A rede social acaba sendo importante e até essencial em alguns casos. Mas então, como que a gente controla o uso das redes sociais? Bom, a primeira coisa é você desativar todas as notificações. Isso porque, pessoal, se você pega o celular e tem ali várias notificações, o seu cérebro ele entende que você tem várias atividades não concluídas. E isso gera ansiedade em você. Então a melhor coisa é você não olhar as notificações e sim separar alguns tempos específicos no seu dia para você olhar o celular. Assim, você tem um pouco mais de controle do uso das redes e do uso do seu celular. Ou seja, você passa menos tempo utilizando o celular e também menos tempo se distraindo com coisas que não são importantes para você. No meu caso, depois da minha rotina matinal, antes de ir para o trabalho, eu separo de 10, 15 minutos para utilizar o celular e responder algumas mensagens. E se caso não der tempo, eu respondo depois do almoço ou depois só no final da tarde, ali à noite. E a outra coisa que eu faço é, quando eu vou dormir, uma hora antes, me separo do celular. Então eu coloco ele no lugar inacessível, que se eu deixar ele do meu lado, ali na minha cama, com certeza vou
pegar para olhar rapidinho alguma coisa. Mas aí a gente acaba se distraindo e o rapidinho acaba sendo uma meia hora, uma hora. Isso acaba atrapalhando o seu sono. E nessa uma hora eu me preparo para o outro dia, ou leio algum livro, faço alguma coisa que a minha cabeça ela vai se desligando aos poucos. Isso faz com que eu consiga dormir melhor. Esse foi um hábito que mudou drasticamente a minha disposição no meu dia. Então, digamos que você trabalha às 8, ou vai para a escola ou para a universidade às 8, e normalmente acorda às 7 da manhã. A ideia é você tentar acordar uma hora mais cedo do que o comum. Para isso, exige um certo planejamento. Então, no dia anterior, você vai ter que dormir uma hora mais cedo e aí você coloca o despertador para, digamos, 6 horas da manhã, sem a opção soneca, pois é comprovado que o botão da soneca ela prejudica a sua disposição. Isso porque ela confunde o seu cérebro, pois estimula a liberação de neuroquímicos que causam sono. E isso vai te prejudicar principalmente nas primeiras horas do seu dia. Depois que você acorda, nos primeiros minutos, a ideia é você fazer as coisas de forma lenta. Então, primeira coisa, senta numa posição confortável, trabalhe na sua respiração. Só puxar o ar fundo e soltar como se fosse numa meditação, só por alguns minutos. E essa oferta de oxigênio nos primeiros minutos faz total diferença. Você vai sentir que a sua mente trabalha muito melhor. Depois desse período, é interessante que você tome um copo d'água e aí você faz alguma atividade que você goste. Eu recomendo ler algum livro ou fazer algum tipo de exercício pela manhã. Depois de ter feito toda essa sequência, aí você vai para sua rotina matinal. Então faz o que você está acostumado a fazer, mas tudo com mais calma. Prepara o seu café da manhã, que é uma das refeições mais importantes do seu dia, se organiza para o seu dia e vai para o trabalho, para a aula, de uma forma mais calma. Essa simples mudança faz total diferença no resto do seu dia. Porque quando você acorda na pressa, você já acorda estressado, você vai correndo para o trabalho, vai correndo para a aula, você acaba esquecendo alguma coisa, perdendo o ônibus, ou enfrentando o trânsito, só o fato de você fazer as coisas mais calmo e de forma mais organizada faz com que você tenha controle melhor sobre o resto do seu dia. E esse hábito definitivamente é um dos que tem transformado o meu dia a dia. Quando eu estou me preparando para dormir, eu separo meia hora antes, pego uma folha de papel e uma caneta e começo a escrever. Basicamente isso. Eu posso escrever sobre o que aconteceu no meu dia, posso escrever sobre os meus planos do próximo dia ou do futuro. Eu deixo a minha cabeça livre. Porque o que acontece? Quando você está deitado, sem nada para fazer, tem um turbilhão de pensamentos na sua cabeça. A partir do momento que você começa a escrever, é um exercício que estimula a sua concentração, você consegue definir o que é mais importante para você e basicamente você faz um filtro das suas ideias. Ou seja, de milhões de pensamentos que passam pela sua cabeça, você consegue filtrar uma e escrever naquele momento. É uma prática bem antiga que a gente conhece faz tempo, mas particularmente eu não dava tanto valor. Quando eu comecei a fazer, eu vi a diferença que faz no autoconhecimento ou priorizar os seus pensamentos em termos de importância. Então fica a dica, você não precisa escrever um livro de começo, às vezes só uma página, mas já faz total diferença no seu dia a dia. Então esses são os hábitos que eu tenho implementado e eu tenho sentido uma transformação na minha saúde mental e na minha disposição no meu dia a dia. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, curte o vídeo para dar aquela força, compartilha e qualquer coisa, comenta aqui embaixo, manda uma mensagem para mim. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.